O que está acontecendo já que leva a crer que esse arrebatamento está próximo? Sim. Jesus deixou vários sinais, porque vamos entender o seguinte: o nome de Jesus já é salvação. E Yeshua é o Deus que salva, a salvação de Deus. Então, Jesus veio com o intuito de salvar a humanidade. Aqueles que creem nele e na palavra que ele trouxe vão ser salvos. E a salvação é o arrebatamento, tanto dos que já morreram, como os que estiverem vivos, né? E ele trouxe um resumo, em primeiro lugar, ele trouxe um resumo do resumo, em Mateus 24, depois contados lá por Marcos 13, e depois por Lucas 17 e o 21. Então ele trouxe um resumão, né, para a gente entender o processo. Depois a revelação maior sobre tudo isso está lá em Apocalipse, né, que foi lá no ano 90 ou 100, perto desses anos, é que ele trouxe a revelação completa da sequência, né? E Paulo também foi muito usado. Paulo falou demais. Foi Paulo que começou a falar abertamente sobre arrebatamento, lá em Tessalonicenses. Mas agora, me diz o seguinte: uma pessoa que nunca ouviu falar em arrebatamento, como explicar para ela que ela precisa se preparar para esse momento? É complexo, né? É complexo porque precisa conhecer o Evangelho, precisa frequentar uma igreja para conhecer. Só falar que vai ter um arrebatamento, precisa me explicar muito bem que arrebatamento é salvação da ira de Deus, do juízo de Deus, né, sobre o ímpio, sobre quem não crê, tá certo? Quem negou Jesus, tá certo? Quem nega o filho, nega o pai. Então, Deus tem uma condenação, tem um juízo sobre quem não creu em Jesus, quem não o recebeu como Senhor e Salvador. Então, tem que entender isso perfeitamente. O arrebatamento é salvação e é o evento principal da Bíblia, é o evento principal do Novo Testamento. É a salvação que Jesus veio trazer na terra, né? E quem obedece a ele vai ser salvo, né? Então, quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo, né? Quem nele crê vai ser salvo. Tem um monte de passagens, por exemplo, lá em João 3, fala tudo sobre isso. Quem crer vai ser salvo. Salvo do quê? Salvo da ira, salvo da grande tribulação, salvo do Apocalipse, que conta lá do 6 em diante, entendeu? Então, não é só dizer assim, convencer a pessoa o que é o arrebatamento. Ela não vai entender nada mesmo. Precisa ter um contato com o Evangelho, né? Saber que tudo que foi ensinado no Evangelho, desde arrependimento, conversão, nascer de novo, santidade de vida, morrer os frutos, as obras da carne e viver recebendo os frutos do Espírito, isso tudo é para sermos arrebatados. Todo o intuito dessa mudança de vida e de aumentar a sua fé é para passar pela salvação do arrebatamento. É o acontecimento principal do Evangelho, é o arrebatamento. Porque todos os mortos de Adão para cá, que creram, tá certo? Vão ressuscitar e receber um corpo glorificado. Os que estiverem vivos, que é nessa geração, tá certo? Da volta, também recebem o corpo glorificado, enquanto que os Senhor nos ares estarão para sempre com o Senhor. Mas eu acho que é exatamente isso. Porque quem nunca ouviu falar em arrebatamento, agora já sabe que vai haver e sabe o que precisa fazer. Ou seja, frequentar uma igreja e cumprir o que está escrito na palavra. E assim, isso traz também mais esperança para as pessoas que não frequentam ainda uma igreja. Ainda dá tempo de chegar e se salvar. Sim, quando fala em, por exemplo, essa palavra que você usou, esperança, na revelação de Paulo em 1 Tessalonicenses, o 4, do 13 ao 18, que ele fala claramente sobre arrebatamento, ele começa a dizer assim, que não sejamos como os demais que não têm esperança, que as pessoas que são ignorantes nesse assunto. Então ele continua dizendo assim, que não sejamos como os demais que não têm esperança, porque essa é a esperança de sermos salvos de tudo que Deus vai trazer de juízo sobre a terra. Outra coisa importante, meio Morgado, que as pessoas nunca repararam, e o Senhor me mostrou isso, quando a gente fala princípio e fim, pega lá em Apocalipse e lê que Jesus é o princípio e o fim, o que vocês acham que era fim? O que o povo acha que era a palavra fim? Fim do quê? Quando ele diz lá, estarei convosco até o fim, o que vocês acham que é fim? É o fim dessa era toda, é o fim da impiedade. E quem fala do fim é Apocalipse, é a grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus, é o juízo. Então, quando fala que Jesus era o começo, beleza, era o começo, estava lá no começo de tudo, né?
Mas como entrou pecado e teve que vir um juízo, uma limpeza de Deus sobre tudo, ele é o fim. Ele vai estar no fim de tudo. Mas o importante é saber, vai destruir tudo? Vai, mas vai haver um recomeço. Ele vai tirar quem crê nele, tanto no arrebatamento como nos mártires da grande tribulação, que vão crer em Jesus só dando a vida por ele, mas esses vão ser salvos para viver o milênio, Apocalipse 20, reinado de Cristo por 1000 anos na terra. Então esse é o plano de Deus, esse é o plano de Deus, salvação para viver com ele, e já começa a vida eterna. O milênio de Apocalipse 20 já é vida eterna, tá? E depois que houver o grande julgamento branco de Apocalipse 21, ali do 20, no final do 20, aliás, aí tem o novo céu, nova terra e a nova Jerusalém, aí já é eternidade.